As palavras são mais do que apenas uma forma de comunicação. As palavras que pensamos e falamos têm a capacidade de colocar a energia universal em movimento, moldando assim a realidade. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. O nosso diálogo interno e as nossas expressões externas podem impactar significativamente as nossas experiências e percepções do mundo. Certas palavras atraem bênçãos, dão poder, trazem a libertação da doença, instilam a coragem, a força e o conforto e nos permitem atravessar o véu que separa o físico das outras dimensões da realidade. As nossas palavras tornam-se os nossos pensamentos e os nossos pensamentos tornam-se as nossas ações e assim, os pensamentos mais positivos têm o potencial de aumentar ações mais positivas em relação a nós mesmos e aos outros. Segundo o místico Joseph Murphy, os seus pensamentos são as suas palavras e o que você declara ser verdade se concretizará em sua vida, e as suas palavras são tão poderosas que dizer a coisa certa na hora certa é crucial, já que você pode abençoar ou amaldiçoar, curar ou adoecer e trazer riqueza ou pobreza com as suas palavras. Murphy sugere que as suas palavras devem apoiar os seus desejos e as suas aspirações, e o que você diz deve edificá-lo e fortalecê-lo. Um fenômeno conhecido como a neuroplasticidade indica que pensamentos e padrões de fala repetidos podem alterar fisicamente a estrutura do cérebro, fortalecendo certas vias neurais e enfraquecendo outras, e este processo pode afetar tudo, desde as nossas respostas habituais até a nossa regulação emocional. Ao contrário da conversa interna negativa, a conversa interna positiva ajuda a reduzir o estresse, a depressão e aumenta a autoestima, a felicidade e a satisfação geral com a vida. Para o místico Neville Goddard, você não pode pensar sem o uso das palavras, pois as palavras vestem o pensamento e assim, as suas conversas internas e externas são enviadas para o mundo e não retornarão vazias, mas antes o mundo responderá de acordo com a palavra que você enviou. As nossas mentes são refletores das palavras, e as palavras que falamos e pensamos têm a capacidade de colocar a energia universal em movimento com uma intensidade difícil de ser alcançada sem ela. O pensamento é a palavra e a palavra põe em movimento a lei universal que, quando posta em movimento, age com precisão matemática. O místico Thomas Troward afirma que em uma palavra, o som,
inicia o impulso inicial da criação, que é guiado pela seleção inteligente. Segundo Troward, a distribuição dos sistemas solares no espaço, ou seja, a localização do espírito em áreas específicas da atividade cósmica, proclama o início de toda a manifestação através da palavra e, assim, a palavra pode ser vista como a causa primária de toda a criação. Os sons não são elementos lineares e cada frequência tem uma forma real. Embora as palavras sejam poderosas, o tom ou o som de uma palavra carrega mais poder do que a própria palavra, já que à medida que o tom aumenta, a forma muda para formas diferentes e estas formas intrincadas revelam a qualidade essencial dos sons como elemento da natureza material e imaterial. É o tom, ou seja, o som da palavra e a sua miríade de inflexões, que colocam em movimento as vibrações harmônicas do pensamento e permitem que a mente combine adequadamente as ressonâncias, palavras ou pensamentos para criar significado a partir da linguagem. Esses tons e ritmos, por sua vez, criam a estrutura da consciência humana. Segundo o filósofo Terence McKenna, a natureza sintática da realidade, o verdadeiro segredo da magia é que o mundo é feito de palavras e assim, se você conhece as palavras que compõem o mundo, você pode fazer dele o que quiser. Quando um pensamento é formado ou uma palavra é dita, vibrações reais são lançadas e assim as ações físicas e as palavras têm valores iguais. Ambas são capazes de determinar o futuro, já que quando combinadas com as emoções, elas têm toda a energia necessária para se propagar até a realidade. Nós vivemos a própria energia que emitimos para o mundo, seja como indivíduo, comunidade ou nação. As energias que emitimos para o mundo vibram de volta às nossas realidades pessoais, seja como eventos físicos ou não físicos, e dessa forma, não há distância entre uma palavra e a sua manifestação, um pensamento e a sua aparência física, já que a distância percebida é apenas de frequência. Os sons são estruturas em formas de frequência e, assim, qualquer mudança na qualidade vibracional dos nossos pensamentos e emoções produzirá ressonâncias simpáticas que resultam em diferentes formas e novas estruturas na nossa realidade. Nas orações, os aspectos mais comumente conhecidos do poder da palavra são expressos e a oração desempenha um papel importante em nossos destinos, que é a conquista da mente sobre a matéria. As orações levam à união do corpo, da mente e da alma, porque elas envolvem as energias de todos e são os elos diretos entre a humanidade e o divino, porém as nossas palavras devem ter um significado. A lei universal sempre cria de acordo com a palavra, que a põe em movimento, seja de forma construtiva ou destrutiva, e então, o que deve ser considerado é o tipo de palavra, ou seja, pensamento ou desejo, que fará com que a lei funcione na direção certa. Na verdade, o poder não está nas palavras, mas em nossa crença no poder delas. O que importa então não são as palavras específicas que usamos,
mas a intenção e a fé por trás delas. As palavras por si só não têm propriedades sagradas, e assim, para elevar as palavras a algum nível de energia divina, elas devem ser codificadas com as vibrações naturais do amor, da boa vontade, da verdade, da paz, da harmonia e dos princípios divinos que se harmonizam com a lei natural e a propagação da realidade. Cada um de nós é, na verdade, uma palavra de Deus. O universo é de natureza espiritual, uma energia cósmica, um princípio criativo chamado pelos místicos de Eu Sou, a essência autocriadora que é a base de toda a realidade. Todas as coisas saem e subsistem da verdade divina procedente do Eu Sou, da consciência, a realidade primária do universo. O fato da criação existir mostra de que do Eu Sou flui um verbo ativo que reproduz em ação o que o Eu Sou é em essência, e o mesmo acontece conosco. O Eu Sou é ser e não ter, já que o ter segue como uma consequência natural de ser. Por isso, nós devemos primeiro ser antes de podermos ter. Nós não podemos expressar poderes que não possuímos, de modo que o nosso fazer coincide necessariamente com a qualidade do nosso ser. O ato da criação é divino por sua própria natureza, e todos nós temos o poder de escolher os pensamentos, os atos e as emoções que serão propagados no cosmos. Em outras palavras, a natureza nos deu o poder de utilizar as suas qualidades divinas de vibração para concretizar ideias e ações, para criar tudo o que os nossos corações desejam. No entanto, toda a criação deve estar harmonizada com a lei cósmica da natureza. Quando usamos a nossa palavra não como uma expressão de uma vontade própria, mas com o desejo de agir em harmonia com o Espírito Divino, então a nossa palavra se torna um poder construtivo em vez de um poder destrutivo, e a lei da atração nos trará todas aquelas condições através das quais seremos capazes de expressar o ser mais expandido em direção à qual nós direcionamos a nossa palavra. A palavra que produzirá essas condições, como a libertação perfeita da ansiedade e a manifestação do interesse contínuo e feliz, pode ser encontrada identificando a nossa própria palavra com a palavra que traz toda a criação à existência e a mantém sempre avançando naquele movimento contínuo de avanço que chamamos de evolução. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.